Se eu lhe perguntasse qual é a invenção mais importante do mundo antigo, você poderia mencionar a roda ou o fogo. Mas uma invenção quase certamente antecedeu ambas. E nada disso teria sido possível sem ele. A cama é provavelmente a invenção mais importante da história da humanidade. Na verdade, pode ter sido parte do que nos permitiu tornar-nos humanos. A história das camas é, na verdade, um tanto difícil de pesquisar, possivelmente porque sua invenção é anterior ao registro histórico. Mas algumas pesquisas interessantes dão uma ideia exata de até onde a ideia pode ir. Os macacos hominídeos, que são as espécies geneticamente mais semelhantes aos humanos, os chimpanzés, gorilas e orangotangos, apresentam um comportamento diferente da maioria dos outros animais, incluindo a maioria dos primatas. Eles constroem ninhos noturnos. Agora, isso não quer dizer que sejam a única espécie que constrói ninhos. Quero dizer, obviamente, os pássaros e as abelhas, por exemplo, assim como algumas espécies de lêmures e lores. Mas isso quer dizer que os macacos hominídeos fazem um grande esforço especial para dormir. A National Geographic explicou em 2014 que os chimpanzés constroem as suas camas, chamadas ninhos, nas copas das árvores, utilizando ramos que colhem de espécies de árvores específicas. Eles passam cerca de 8 horas por noite nessas plataformas. Isso quer dizer que os chimpanzés e os gorilas passam quase tanto tempo, todos os dias arrumando as camas quanto procurando comida. Além disso, esses ninhos são especiais em aspectos específicos. David R. Sampson, do Departamento de Antropologia da Universidade de Nevada, em Las Vegas, e o Dr. Kevin Hunt, do Departamento de Antropologia da Universidade de Indiana, passaram muito tempo observando como os chimpanzés da Reserva de Vida Selvagem Touro Simliqui, em Uganda. Os resultados de um desses estudos foram publicados na revista PLOS ONE em 2014, sob o título Os chimpanzés selecionam preferencialmente espécies de árvores para construção de plataformas de dormir com propriedades biomecânicas que produzem ninhos estáveis, firmes, mas compatíveis. E o título por si só deixa claro que os chimpanzés levam a sério a arrumação da cama. Os autores observaram que a esmagadora maioria dos chimpanzés preferia uma espécie específica de árvore, a Cynometra alexandria, comumente chamada de pau-ferro de Uganda, para construir seus ninhos. Isto é interessante porque estas árvores não são particularmente comuns. Os autores observam que Cynometra alexandria constitui apenas 9,6% de todas as árvores na floresta, de galeria em que a população do estudo se estende, mas foi selecionada para 73,6% dos 1.844 nativas de chimpanzés que amostramos. Visitar 1.844 leitos de chimpanzés é uma prova de dedicação a uma causa. Mas por que esta árvore em particular? Os autores usaram um sistema complexo para determinar diferenças nas espécies de árvores, concluindo que esses dados sugerem que os chimpanzés selecionam espécies de árvores que possuem propriedades físicas que resultam em ninhos robustos e resilientes, otimizando o conforto e reduzindo o risco de quedas. Se Alexandria, eles descobriram que tem a maior força de ruptura relativa e a menor distância entre modos das espécies testadas, e ambas promovem rigidez. Os resultados não são surpreendentes, dado que investigadores da Universidade de Manchester descobriram num estudo publicado um ano antes que os ATNs de Sumatan também são muito exigentes, procurando árvores com maior estabilidade na hora de fazer ninhos. Isto indica que as camas não são importantes apenas para estas espécies, mas que, tal como um ser humano moderno, são particularmente exigentes quanto às suas camas, escolhendo como poderíamos um colchão firme. Mas por quê? Pois bem, pela mesma coisa que buscamos na hora de comprar um colchão, dormir melhor. Sampson e Hunt chamam isso de hipótese da qualidade do sono, observando pesquisas anteriores que sugeriam que os macacos construíam plataformas de dormir para permitir um sono ininterrupto e promover estágios individuais de sono mais longos, resultando em uma qualidade de sono mais elevada.
No entanto, existem também outras hipóteses, incluindo evitar ser comido por predadores como leopardos e leões, evitar insetos e patógenos, regular a temperatura e não cair da cama. Na verdade, a sua incursão nos quartos dos cerca de 150 chimpanzés da área de estudo encontrou evidências de todos os itens acima. Nossos resultados sugerem que o local ideal para dormir. As espécies de árvores podem muito bem possuir múltiplas vantagens, talvez possuindo qualidades antipredador, antivetorial, termorreguladora e de maximização do conforto, tudo ao mesmo tempo, tornando o ritual noturno de arrumação da cama do chimpanzé surpreendentemente semelhante ao discurso de vendas em uma loja de colchões ou a um anúncio noturno de TV, para um travesseiro melhor. Mas tudo bem, o que isso significa para as pessoas? Bem, possivelmente bastante. Em 2006, o Dr. Frederick Coolidge mostrou ao Departamento de Psicologia e Thomas Wing, do Departamento de Antropologia da Universidade do Colorado, em Colorado Springs, ofereceu uma ideia interessante. Eles escrevem: prefere-se que um grande salto na evolução cognitiva dos hominídeos possa ter ocorrido primeiro na construção de ninhos. Ou seja, a construção do ninho foi um salto evolutivo, permitindo um sono melhor, mais seguro e mais produtivo, e permitiu uma melhor cognição matinal, o que melhorou a sobrevivência. A capacidade cognitiva envolvida na escolha de um colchão diferencia os macacos hominídeos de outras espécies. Mas houve um segundo salto que eles escrevem. E um segundo grande passo pode ter sido a transição completa para o sono terrestre. Isso ocorre em algum momento em que os hominídeos passam de nidificar em árvores para nidificar no solo. Na verdade, os gorilas costumam fazer ninhos no chão, embora ocasionalmente em árvores. Mas Coolidge e Wing encontrou evidências antropológicas que sugerem que o salto da nidificação nas árvores para a nidificação no solo coincidiu com uma grande evolução nos hominídeos. O salto do Homo habilis para o Homo erectus. Homo habilis era menos humano em proporções e em suas ferramentas. Homo habilis significa que o faz-tudo era relativamente simples. O Homo erectus, por outro lado, ou acho que as mãos tinham proporções mais humanas e ferramentas mais complexas. Assim como fazer ninhos em árvores era evidência de uma evolução cognitiva para os macacos hominídeos. Coolidge e Wing concluem que há evidências de que a passagem do ninho na árvore para o ninho no solo representou outra evolução cognitiva que fez parte do processo de evolução do Homo sapiens. Algo que os autores especulam, embora ainda haja alguma discordância, coincidiu com o domínio humano do fogo, ou seja, a busca pelo sono pode ter coincidido com a busca pelo fogo, e um bom colchão pode ter sido um desenvolvimento tão importante na evolução humana quanto o domínio do fogo. Camas melhores, argumentam eles, foram uma parte crítica da evolução da humanidade. Estas duas mudanças podem ter iniciado uma modificação na qualidade e quantidade do sono dos hominídeos, o que por sua vez pode ter melhorado as capacidades de sobrevivência em vigília através da preparação, promovido a criatividade e a inovação, e ajudado na consolidação de memórias processuais. Coolidge e Wing argumentam que a ideia também é apoiada por pesquisas modernas. As pesquisas atuais sobre sonhos com crianças, adultos e animais e os sonhos dos caçadores-coletores modernos parecem apoiar a hipótese de que essas mudanças no sono podem ter sido importantes para a evolução cognitiva dos hominídeos, do Homo habilis ao Homo erectus. Eu sei que há muito para desvendar aí, e obviamente não há tempo suficiente aqui para uma discussão ampla sobre a evolução humana. Mas a questão é que um lugar melhor para dormir pode ser tão importante para a humanidade que, literalmente, não poderíamos ter reunido tudo isso era necessário para se tornar humano sem ele. E há evidências que apoiam essa afirmação naquela que pode ser a cama mais antiga já encontrada. Rádio Pública Nacional observou em 2011 que investigadores da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, descobriram o que parece ter sido uma cama com 77 mil anos.
A cama foi descrita como um colchão feito de grama. No entanto, a arqueóloga universitária Lynn Wadley explica: sabemos que estes foram usados pelas pessoas de forma muito deliberada, porque entre eles havia ferramentas de pedra e pequenos fragmentos de osso queimado. As pessoas estavam tomando café da manhã na cama. Tal como os chimpanzés, as suas camas não eram aleatórias, mas cuidadosamente feitas, especialmente com a inclusão de quintes selvagens do rio. Uma planta notável porque Wadley explica que essas folhas contêm produtos químicos que repelem insectos. Essas camas foram encontradas em cavernas. E o mais interessante é que, ao contrário de muitos caçadores e coletores, eles não abandonaram o local simplesmente quando finalmente apodreceram e se encheram de insetos. Em vez disso, escreve a NPR. Quando Wadley e sua equipe cavaram a terra, encontraram camadas e mais camadas de roupa de cama. Roupa de cama queimada. Aparentemente, quando a roupa de cama ficou suja, os moradores simplesmente a queimaram, fizeram mais e permaneceram. Durante a Idade da Pedra, muito antes do que chamamos de civilização, as pessoas construíam camas cuidadosamente, projetando-as para tornar o sono mais confortável e substituindo essas camas em um homem organizado, que lhes permitiu viver nas cavernas. Wadley explica: aparentemente durante milhares de anos de cada vez. Qual a importância da cama para a vida na Idade da Pedra? Wadley disse à NPR: você não precisa de um PhD para perceber que dormir na rocha ou na terra suga o calor do seu corpo. Os pesquisadores das sociedades modernas de caçadores-coletores chegaram às mesmas conclusões. Um grupo de pesquisadores liderado por David Sampson, da Universidade de Toronto, analisou as cabanas construídas pelos caçadores-coletores Hadza, da Tanzânia. A sua conclusão, publicada numa edição de 2017 do Journal of Human Evolution, foi que, na medida em que os dados entre as forrageadoras subtropicais contemporâneas podem informar a nossa compreensão dos modos de vida passados, interpretamos as nossas descobertas como sugerindo que após a transição para a terrestreidade, há tempo inteiro. É provável que o Homo primitivo tivesse tido novas oportunidades de manipular os seus ambientes de formas que poderiam ter melhorado significativamente a qualidade do sono. Ou seja, quando os ancestrais humanos trocaram as árvores pelo solo, eles tinham muitas maneiras de proteger seu sono, inclusive com as cabanas de grama podza. Mas igualmente importante, observam os autores, concluímos ainda que o controle sobre o ambiente de sono teria sido essencial para a migração para latitudes mais elevadas, longe da África Equatorial. Ou seja, o desenvolvimento da tecnologia do sono foi um desenvolvimento fundamental necessário para que os humanos colonizassem o mundo. E quando os assentamentos se tornaram mais permanentes, o mesmo aconteceu com os leitos. Um artigo de janeiro de 2024 no site da BBC observa que os humanos fazem camas há centenas de milhares de anos. Durante a maior parte da existência de nossa espécie, pensava-se que os espaços para dormir consistiam em pilhas profundas de folhagem cuidadosamente encamadas, cobertas por folhas macias e resistentes a pragas. Mas então, observa a BBC, as primeiras estruturas de cama começaram a aparecer. Entre os primeiros descobertos está nas ruínas neolíticas de Scarab Brae. A BBC escreve: as residências em Scarra, no extremo norte da Escócia, têm em sua maioria a mesma configuração, uma sala de aproximadamente 130 metros com uma lareira central e uma variedade de móveis pré-históricos. Ao lado de caixas de armazenamento e penteadeiras completas com prateleiras, há 2 compartimentos retangulares do tamanho de um ser humano. Como a maioria dos artefatos encontrados nesta ilha sem árvores, esses leitos pré-históricos são feitos de lajes de pedra dura e fria, e ainda assim, com cabeceiras altas e laterais elevadas, têm um formato instantaneamente reconhecível. A BBC
Também observa impressões na vila neolítica de Durton Walls, perto de Stonehenge. Lá, as camas eram feitas de madeira, há muito apodrecida, mas deixavam para trás o que a BBC chama de contornos espectrais de caixas de madeira há muito desaparecidas, onde os construtores daquele monumento podem ter dormido. Estas, no entanto, não foram descobertas únicas, pelo contrário, observa a BBC, surgiram há pouco mais de 5.000 anos, não muito depois de outras tecnologias pioneiras como a escrita. As armações das camas apareceram em vários lugares ao mesmo tempo. Brian Fagan, da Universidade da Califórnia em Irvine, escreveu no site da universidade: a estrutura da cama permaneceu notavelmente consistente. Sabemos que estruturas elevadas com colchões eram usadas em Malta e no Egito por volta de 3.000 a.C., o que significa que as pessoas as usam há mais de 5.000 anos. O site History Central explica que por volta de 3.600 a.C., na Pérsia, os humanos criaram os primeiros leitos d'água. Eles eram feitos de pele de cabra enchida com água e roupas, costuradas. A água absorvia o calor corporal, o que ajudava a manter as pessoas aquecidas enquanto dormiam à noite no deserto gelado. Quando a tumba do rei egípcio Tutankhamun, do século XIV AC, foi inaugurada em 1922, entre os itens tererários da tumba havia 6 camas. Os egípcios usavam apoios de cabeça elevados em vez de travesseiros macios, potencialmente, observa a BBC, porque isso melhorava a circulação de ar. A história do site da época escreve que o uso mais antigo de travesseiros pode datar de 7.000 AC na Mesopotâmia, onde os travesseiros eram pedras que levantavam a cabeça para que os insetos não entrassem na boca, nariz ou orelhas de quem dormia. A Odisseia de Homero, escrita em algum momento do primeiro milênio AC, inclui várias referências a camas e um ponto crítico da história. Penélope testa Odíssio pedindo-lhe que mova seu leito nupcial. Claro, ele não pode porque uma das colunas da cama foi feita de uma árvore viva. Nenhum homem na terra, nem mesmo, no auge da força, acharia fácil erguê-lo e movê-lo. Não, um grande sinal, uma marca está na sua construção. Homero também oferece algumas dicas sobre a natureza das camas na Grécia Antiga. Como diz Penélope, espalhe-as profundamente, com lã, cobertores e mantas brilhantes para mantê-lo aquecido. A BBC observa que foram encontrados leitos nas ruínas de Pompeia, cobertas por cinzas vulcânicas no primeiro século DC. Em um quarto, os arqueólogos encontraram, entre uma confusão de recipientes, baús de madeira e outros itens, havia 3 camas e, embaixo, potes de armazenamento contendo restos de ratos, que viviam embaixo delas, feitos de postes de madeira amarrados com cordas finas dispostas como uma rede, não tinham colchões e eram cobertos com cobertores soltos. Fagan observa que grama, feno e palha, enfiados em sacos ou sacolas de pano serviram, como colchão áspero durante séculos. A BBC escreve que no início da Europa moderna, um ingrediente básico da cama precoce era o colchão anticarrapato. Esses sacos simples, que às vezes atingiam proporções gigantescas, eram feitos de materiais fortes e bem tecidos, como o linho, conhecido como ticking. Eles poderiam ser recheados com uma grande variedade de recheios, de penas à palha. Houve alguns exemplos surpreendentes. A BBC escreve que, no século XVII, os europeus tinham um vasto universo de camas para escolher. Havia camas box, camas amarradas com corda, que precisavam ser apertadas regularmente, possivelmente levando à expressão durma bem, e elaboradas camas de madeira com postes, como a grande cama de desgaste mantida em uma pousada no centro da Inglaterra, que Fagan descreve como construída com carvalho ricamente decorado por volta de 1590. A cama dianteira tem aproximadamente o tamanho de 2 camas de casal modernas, e a cama já dormiu 52 pessoas, 26 açougueiros e suas esposas. Embora as camas não tenham mudado muito, Fagan explica que uma coisa que mudou é quem ocupa a cama. Durante a maior parte da história humana,
As pessoas não se importavam em amontoar membros da família ou acabar na mesma cama. Ele escreve que as camas de pedra aquecidas, chamadas tangs, usadas na China e na Mongólia já, eram usadas em 5000 AC, e os hóspedes aplicavam a roupa de cama e dormiam com outros turistas. O padrão ainda existia no século XVIII. As anotações começaram em setembro de 1776, quando John Adams e Benjamin Franklin dividiram uma cama em uma pousada em Nova Jersey, com apenas uma pequena janela. Adams manteve-a fechada, mas Franklin queria que ela fosse aberta, reclamando que iria sufocar sem ar fresco. O historiador Matt Zodiac escreve que Adams abriu a janela para ver Franklin, que então começou uma conversa sobre o ar, o frio, a respiração e a transpiração. É claro que nem todos tiveram que dividir a cama. O rei francês Louis XIV era famoso por realizar a corte em sua cama, enquanto Fagan escreve cercado por cortesãos como o fofoqueiro Lord Saint-Simon, que redigia decretos e consultava altos funcionários. Foi a produção em massa permitida pela Revolução Industrial, bem como a ascensão das sensibilidades religiosas e vitorianas que impulsionaram a tendência vegana relativamente recente, onde os quartos se tornaram esferas privadas. Nos Estados Unidos, a BBC escreve: um influente médico americano, William Whitty Hall, tinha opiniões fortes sobre muitos assuntos e tornou-se um defensor apaixonado da ideia de que o sono comunitário não era apenas imprudente, mas antinatural e degenerativo. Embora nem todos pudessem pagar por tais confortos, a BBC observa a situação dos sem-abrigó da Grã-Bretanha no século XIX, que muitas vezes tinham duas opções. Um deles era o caixão de 4 centavos, caixas em forma de caixão dispostas em fileiras onde as pessoas podiam pagar 4 para dormir durante a noite, e outra era a cama de corda, também conhecida como ressaca de 2 centavos, que envolvia sentar-se em um banco comunitário e inclinar-se sobre uma longa corda, junto com centenas de outras pessoas, até a manhã seguinte, quando ela foi cortada abruptamente, acordando todos que ainda dormiam. Esta é uma possível explicação para a origem da palavra ressaca. Embora os materiais dos colchões mudassem lentamente, eles ainda eram praticamente os mesmos de há séculos. A invenção, primeiro dos colchões de molas internas em 1865 e depois do box spring em 1890, finalmente, mudou dramaticamente a cama simples no conforto que desfrutamos hoje. Então, qual a importância da cama? Bem, quão importante é o sono? Os Institutos Nacionais de Saúde do IQMA observam que um bom sono melhora o desempenho do cérebro, o humor e a saúde. Mas não dormir regularmente e com qualidade suficiente aumenta os riscos de numerosos distúrbios e doenças que vão desde doenças cardíacas e derrames até obesidade e demência. A humilde cama pode ter sido a primeira e maior invenção da humanidade, ou mesmo da pré-humanidade. E desde então, a história da humanidade tem sido movida pela busca por uma boa noite de sono. Espero que você tenha gostado de assistir este episódio de The History Guide. E se você fez isso, fique à vontade para curtir, se inscrever e compartilhar o guia de história com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar o Cara da História como membro do YouTube, um apoiador da nossa comunidade. Comunidade no Locals ou como patrono no Patreon. Você também pode conferir nossa excelente loja de mercadorias ou reservar uma mensagem especial do Cara da História no Cameo.